Oi, boa noite. Hoje você vai entender como funciona a mente de um assassino em série, um serial killer. O ano era 2009. A morte de 5 mulheres provoca uma onda de pânico na Grande Belo Horizonte. O criminoso é Marcos Antunes Trigueiro, um homem frio, muito violento, que hoje cumpre pena de mais de 100 anos de prisão. Depois de uma negociação difícil e demorada, o maníaco de Contagem contou como e por que matava as vítimas. Um longo caminho nos trouxe onde cumpre pena um dos homens mais violentos de Minas Gerais. Foram meses de negociação para convencer o serial killer de Contagem a falar. E a gente chega aqui num dia tenso, né? Ontem um detento matou o outro na mesma ala em que o Marcos Trigueiro cumpre pena. Ele se diz ameaçado ali, pede a transferência desse presídio. Ele afirma com todas as letras que ele está jurado de morte. Ficamos diante de um homem frio. Durante o assassinato, você tinha algum remorso? Não. Você tinha pena das vítimas? Muitas vezes eu não sabia o que era isso. E com plena consciência dos erros que cometeu. Na época da prisão, considerado um monstro. Um assassino em série de voz mansa e atos cruéis. E como que era antes da morte? Antes da morte, normal, era um assalto normal, né? Eu conversava com a vítima normal. Um criminoso que seguia um ritual em cada assassinato. Suas vítimas tinham um padrão, elas se vestiam e depois eram mortas. Por quê? Porque no momento que vestia, era o momento que elas iam embora, eu ia liberá-las. Mas naquele momento ali, que a força me empoderava, entendeu? Que eu queria ir embora, eu queria, né, abandonar, eu queria deixar a pessoa embora, eu queria... Mas naquele momento ali é que vinha as forças, a força do mal, a força maligna. Obcecado pelo domínio, pelo controle, pela morte. Eu era guiado pelo mal. Eu não tinha sentimento. Essa força, ela domina você, domina sua mente, domina seus braços, domina seu corpo. São 2h30 de entrevista. Na maior parte do tempo, Trigueiro fica cabisbaixo. É um homem de poucas palavras, mas a vaidade fala mais alto. Eu falava que meu pai era o demônio. Eu falava que ele me assegurava de tudo. E foi aí que eu fui dando lugar ao mal. Né? Um mal que me possuiu, que me desorientou, fiquei desorientado, comecei a praticar vários assassinatos. É algo muito forte. Incontrolável? Incontrolável. Teve alguma abordagem que ela não foi concretizada? Alguém que conseguiu fugir de você? Não. A cada dia, mais provas apontam o pintor Marcos Antunes Trigueiro, de 32 anos, como autor dos assassinatos de 5 mulheres em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Só este ano, em Belo Horizonte e na região metropolitana, outras mulheres foram encontradas mortas da mesma maneira, estranguladas. Outras 2 mulheres também podem ter sido vítimas do mesmo assassino. Eu vi vozes falando, assassina, mata, mata, mata. Eu quero essa alma, eu quero a alma. Então, algo me dizia para não. Algo, não faça isso, não faça. Mas algo parece que foi mais forte do que eu. Então, eu não resisti. Me dominou por completo. O que te leva a crer que você não vai ser dominado novamente por essa força quando sair daqui? Porque hoje, esses anos que eu estou preso, eu descobri a verdadeira paz, a verdadeira... Você ainda ouve vozes? Não. Você tem medo de voltar a ouvir essas vozes? Não, porque, como eles falam, o que está comigo é maior do que está comigo antes.
sou a Shirley Barroso, eu trabalho na Record Minas há 18 anos. O caso do maníaco foi muito interessante, porque há anos não se ouvia falar em serial killer, em crimes em série, e principalmente aqui em Minas Gerais. Um carro foi encontrado abandonado. O veículo pertencia a uma contadora desaparecida na noite anterior. Segundo a família, ela sumiu no caminho do trabalho para casa. E antes da polícia chegar com ele, o comentário era que ele era muito bonito. E que os policiais viam ele e falavam, meu Deus, mas olha, um cara bonito, olhos verdes, e enfim, que não tinha um perfil de criminoso, um perfil de predador sexual. O Marcos Antunes Trigueiro, ele era um homem comum. Saía de casa, deixava uma esposa, uma filha, um bebezinha, né, que era a filhinha dele na época, e ia para o trabalho. E o que chama muita atenção é que os crimes aconteciam bem próximo à casa dele. Quem é o Marcos Antunes Trigueiro? O perfil dele é uma pessoa fria, calculista. Quando vai cometer o crime, comete com a maior tranquilidade, na certeza de que não vai ser pego. Amante da perversidade. A Adna foi sua primeira vítima. Sim. Você conhecia a Adna? Não. Como você escolheu a Adna? Simplesmente eu estava andando, sem rumo, E foi de repente, foi muito rápido. Adna Feitor Porto, de 34 anos, desapareceu na última segunda-feira. O marido dela disse que o último contato entre os dois foi às 3 horas da tarde por telefone. Eu senti que ela estava com problema. Logo em seguida, tentei ligar para ela, ela já não estava atendendo mais o telefone. A Adna, ela tinha uma loja de gessos por aqui. Naquele dia ela saiu com uma lista para visitar 3 clientes, mas nunca chegou em nenhum dos endereços. Ela foi abordada pelo Marcos, numa avenida bem perto daqui. O corpo só foi encontrado cerca de um mês depois, numa zona rural na cidade de Sarzedo, à margem de um rio. A Adna, a primeira vítima dele, eles trabalhavam juntos. Ela ofereceu ele uma carona e nessa carona ele foi para cima dela para beijar, enfim. E ela tentou afastá-lo e ela sentiu repulsa e começou a empurrar. Ele, naquela raiva, ele estuprou e matou ela. Com a Adna, houve violência sexual? Foi consentido, né? Eu conversando com ela e ela consentiu, né, o ato. E depois do consentimento, que cada um ia embora para o seu destino. Eu já ia embora, né? E foi aí que, de repente, aí virou, o jogo virou. Aí veio você vê a força lá e aí foi cometido o ato. Uma mulher vendida por um assaltante com uma arma. Como é que isso evolui para uma relação sexual consentida e não estupro? Pois é, o negócio é a conversa. Nós conversou tal, foi conversando. E ela acabou consentindo. Talvez pode ser, né, que medo da arma, não sei. Meu nome é Francisco de Assis Santiago. Eu fui promotor de 3 julgamentos do Marcos Trigueiro. O que ele disse é para autodefesa. Foi consentido, a mulher não teve. Ele foi tudo na violência. Ela permitiu, ela estando em pânico, ela sabia que ia morrer. O veículo foi abandonado perto do bairro Camargo, região oeste da capital. Todos os pertences de Adna, inclusive os documentos, foram deixados no local. As buscas começaram à noite e foram reforçadas pela manhã. Como que ela foi morta? Estrangulada. Com o quê? Com as mãos. Adna Feitor Porto, de 34 anos, foi morta no dia 26 de janeiro de 2009. Como que foi encontrado o corpo dela e onde? Essa via rural, ela não tem asfalto
margeada por uma mata fechada. E aproximando-se de um rio, a margem direita, o corpo dela foi deixado. À época era um período chuvoso, o rio transbordou e molhou o corpo. Então, quando passa um pescador, depara com o corpo e aciona a polícia, o corpo já está em avançado estado de putrefação. Quase 3 meses depois da morte de Adna, o corpo de outra mulher foi encontrado. Era abril de 2009. O mais bárbaro dos crimes, a jovem Ana Carolina Assunção é encontrada morta dentro do próprio carro, também na Via Expressa. Ela estava seminua e com um filho de apenas 1 ano no colo. Meu nome é Alexandre Ditz. Eu sou um dos investigadores que participou da investigação no caso do maníaco de Contagem. Foi um caso que inicialmente foi investigado como latrocínio e foi um caso de grande repercussão porque quando ela foi localizada, né, junto ao carro dela, ela estava com um filho menor de 1 ano de idade. Ela já sem vida e ele estava dormindo em cima do corpo. Você tinha visto o bebê no carro? No momento, não. Só depois que eu percebi. Aí foi aí que eu entrei em desespero também. Na hora que eu vi a criança. Por quê? Porque na hora que eu vi a criança, eu, né, aí já caí em si, né, o que eu estava fazendo. A Ana Carolina abordada nesse horário, por volta de 6h30 da tarde, ela vinha buscar a mãe nessa rua, né? Vinha buscar a mãe, ela estacionava aqui, a mãe fechava a loja ali, caminhava aqui, elas iam embora para casa. Então, quando a mãe sai da loja, ela vê o carro indo embora. E aí, imediatamente, ela ficou preocupada, faz o contato telefônico e já percebe que tem alguma coisa errada. Chocou todo mundo. Não era mais um homicídio, mais uma estatística. Tinha lá um bebê em cima do corpo da mãe. O que a Ana te pedia? O que ela me pedia, como as outras me pediam, né? Leva o dinheiro, leva o seu telefone, leva o carro, tal. E eu sempre falava, não, com certeza, vou ficar com o carro, vou levar, vou deixar vocês em paz. Só isso. Sobre o filho, o que ela te pediu? Também. Eu tenho um filho e tal, não faz nada com ele. Ele conseguiu estuprar, colocando o menino na parte de trás do veículo, e ali ele barbarizou, ali estuprou e ali ele matou. A Ana foi violentada sexualmente? Não. Como é que foi com a Ana? A Ana foi... Nós tivemos uma conversa, né? E foi aí que ela não aceitou e nós entramos em luta corporal dentro do carro. E nesse momento aí, infelizmente, que veio acontecer também, né, o fato. Como que ela foi morta? Mesma coisa, do lado. Pegou minha irmã com um filho de 1 ano e 2 meses dentro do carro. A pessoa pra ter coragem de pegar uma mulher e fazer isso com ela e olhando o menino do lado aí, isso não é uma pessoa normal. Meu nome é Rodrigo Bisotto Candado, sou advogado, criminalista, né? Eu tô com o Marcos Trigueiro, né? Desde o início aí que ele foi preso. Eu puxo uma lembrança, né, do fato trágico, mas ao mesmo tempo um fato louvável dele, que foi o caso da Ana Carolina. Ele ceifou a vida da mãe, foi o mais chocante, né? Mas a criancinha ele colocou no colo dela e teve a preocupação de abrir o vidro do carro para que o oxigênio pudesse, né, a criança não pudesse falecer ali, né? O que de fato aconteceu. E foi aí que arrumou um jeito da pessoa ver a criança, de pegar a criança. Foi aí que eu caí em si, que eu larguei ela lá, próximo à residência, e buzinei, a janela estava aberta. Foi aí que eu deixei ali e atravessei a avenida e fiquei olhando para ver se alguém ia pegar a criança. É mentiroso, tá te levando no conversa. Não vai na conversa dele, não. Você sabe. Isso que você viu e ouviu agora parece inacreditável, mas foi exatamente o que aconteceu.
O Trigueiro deixou o bebê vivo em cima da mãe que tinha acabado de ser assassinada. Marcos Antunes Trigueiro não é um criminoso qualquer. Os veículos com travamento eletrônico tinha começado essas épocas assim, ó. Então ele não tinha manha. Então ele foi fechar com a chave. A hora que fechou com a chave, o carro... O alarme disparou. Aí chamou a atenção. Aí a vizinhança, com medo também, chamou a polícia. Aí a polícia foi lá para ver dentro do carro e quebrou o vidro. Viu a criança em cima do carro. Foi que salvou a criança, senão a criança ia morrer. Você viu o momento em que a criança foi resgatada? A criança não foi um motivo para você parar no assalto? Não, naquele momento ali, eu estava fora de si, naquele momento. Naquele momento ali, eu só pensava em fazer o assalto. Apenas isso. Ele falou que ele acompanhou o resgate dessa criança. Mentiroso. Os amigos, ó, pegou o ônibus, foi pra casa, dormiu tranquilo, depois de estuprar a moça várias vezes. Você vê como o cara é safado, mentiroso e frio. Tem uma pessoa aí fazendo isso e tá solto. Aí, Deus sabe quem que vai pegar agora. Não tem como. Não tem como ser tanto bandido que tá aí, cada um pegando uma mulher. Pra mim, tá claro que é a mesma pessoa. A gente vê a similaridade dos casos. Aí a gente já começa a explorar, então, que a Ana Carolina seria a segunda vítima. Já temos aí 2 casos relacionados. Só que a gente tinha que construir essa história, formatar ela, para a polícia começar a direcionar um trabalho de investigação em cima de um maníaco sexual e não de um latrocínio. Enquanto a polícia ainda está construindo a história desse crime, outra mulher desaparece. Em setembro, a polícia encontrou mais um corpo. Dessa vez, a vítima de 48 anos foi Maria Helena Lopes. Ela foi estrangulada com um cinto de segurança. Eu sou Leandro Lopes Aguilar, sou filho da Maria Helena Lopes Aguilar, que foi vítima do maníaco de contágio Marcos Trigueiro. Minha mãe era uma empresária que trabalhava com roupa, sofreu muito até chegar onde ela conseguiu chegar, né, de ter as lojas no shopping. E era uma mulher cheia de vida, vaidosa. Faleceu com 48 anos, quando começou a viver a vida dela. Maria Helena, você pegou na porta de casa, né? Como é que foi? Você morava ali perto, né? Isso, eu morava no bairro, né? E eu indo embora para casa, né? Aí já era tarde da noite. E foi aí que eu deparei com essa pessoa e infelizmente, né, enquadrei, cometi o assalto e aí, infelizmente, mesma coisa. Minha mãe chegava dali da rua, né? Parava o carro aqui para poder abrir o portão da garagem. Tudo indica que ele estava escondido aqui e dali eles partiram para onde que ele cometeu o crime com ela. Qual a distância daqui? Por faixa de uns 10 quilômetros daqui. Vamos fazer o percurso? Vamos sim. Vamos. Por volta de 11 horas da manhã do dia seguinte, aí depois de procurar, eu lembrei que o carro tinha rastreador e a gente pegou e rastreou o carro. Segundo a polícia, ela foi estrangulada com um cinto de segurança do próprio carro. O veículo foi abandonado no bairro Califórnia, região noroeste da capital. E como é que foi? Foi aqui? Foi justamente neste local aqui. Como que ela estava? Ela estava deitada no banco de trás do motorista, com a calça branca e uma blusa vermelha, um body vermelho. Ela estava vestida? Ela estava vestida. Ele deixou ela vestir a roupa, depois de todo o terror, aí ele pegou e estrangulou ela com o cinto de segurança. Aí, nesse momento, que a gente compara, né, eu estive na cena do crime dela e a gente vê as similaridades, aí já a questão já não se discute mais. A gente está trabalhando mesmo com o maníaco sexual. A ideia de um serial killer ganha corpo aí.
nesse momento. Quando a gente começa a fazer a cronologia dos casos, Adna, Ana Carolina e Maria Helena, a gente percebe que tem um período e é a corrida contra o tempo. A gente tem que achar antes que ele mate mais alguém. Não deu tempo. Menos de um mês depois, Trigueiro faz outra vítima. A família de Natália Cristina Paiva, de 27 anos, está há 9 dias sem notícias. Ela desapareceu no primeiro dia de trabalho no novo emprego. Quem é essa? Bom, a Natália foi minha irmã mais velha, né? Ela era 10 anos mais velha que eu, então ela ajudou muito no meu cuidado. E eu tenho a Natália como uma referência de mãe, assim. A gente mora na divisa com Contagem. Então, aqui é Belo Horizonte. Tem a Tereza Cristina, que de um lado é Contagem, e onde a gente mora é Belo Horizonte. Foi no dia 7 de outubro. A Natália saiu para ir para a faculdade, ela saiu 6 horas da manhã. E da faculdade era o primeiro dia de estágio dela. Aquela bebezinha aqui, que trenzinho mais lindo. É, que ela. Ela saía às 6 horas da manhã, passava numa casa de uma amiga e pegava a amiga e ia junto para a faculdade. E aí, quando a colega dela falou com a gente, olha, ela não passou aqui, aconteceu alguma coisa, eu quero saber se amanhã ela vai passar, tô tentando ligar e não consigo falar com ela. E aí a gente tentou entrar em contato com ela, o telefone só desligado, caiu pra caixa postal. E aí, na hora, eu falei, mãe, aconteceu alguma coisa, assim. A Natália é abordada às 6 horas da manhã aqui nesta avenida, bem perto do batalhão da Polícia Militar, que tá aqui no canto. É, exatamente. Ele é muito audacioso e aqui, como é uma região que é policiada, ele não se preocupa com isso. E depois abandona o carro no mesmo próximo local que fez a abordagem. Aqui nessa rua aqui. E a Natália? Ela foi violentada sexualmente? Não. Foi por causa de briga também, questão de briga. Reagiu e tal, e nós entrou em luta corporal e aconteceu o fato. O fato, o estupro ou o fato à morte? Homicídio, da morte. A cara de pau do cara, pra mentir à vontade, entendeu? Ele tá fazendo um documentário, tá mentindo, pô. Mentiroso. E a questão sexual, como é que foi com ela? Não. O que eu me lembro que cometi foi um ato sexual. Um apenas. Contra quem? Eu acho que foi com a que eles achou a genética. Você lembra qual vítima você estuprou? Não. Não me lembro. O Marcos Trigueiro nega violência sexual. Só que a investigação diz que ele é sim um abusador. Mais que isso, um predador. O material genético do assassino foi achado em 3 das 5 mulheres mortas. Eu grávida, apavorada, tentando não apavorar tanto a minha mãe, mas tendo que dar a notícia. Eu só lembro que eu falei com ela, falei assim, mãe, a Natália não chegou na faculdade. Não chegou a pegar a colega dela para ir para a faculdade. O Marcos rodou 25 quilômetros com a Natália, ele só parou o carro aqui nessa estradinha que fica na margem da BR-040 em Ribeirão das Neves. Nesse ponto, ela foi estuprada e morta. A polícia só encontrou o corpo 22 dias depois. E ela foi enterrada como indigente. Então, minha mãe e minha tia, todos os dias, ia no IML para saber se tinha notícia. Se tinha chegado algum corpo, se tinha chegado algum desconhecido. E perguntava, e eles falavam que não. A família confirmou que era ela, que era o corpo dela. E a partir daí, dessa concretização da identificação dela, a gente começa a trabalhar as informações do caso dela. Onde é que foi encontrado o carro da Natália? Carro para que, acreditamos que por falta de gasolina mesmo, era mais ou menos na hora do almoço, alguns trabalhadores estavam aqui na porta
eles auxiliam o Marcos a empurrar o carro na tentativa de fazer o carro pegar no tranco. Não tem sucesso, né? Porque o carro está sem gasolina. Então o carro desce e para mais aqui embaixo. E nesse momento, como ele passa a ser observado, ele chama atenção, então ele finge que está falando no celular. Na verdade, ele só fingiu, né? E aí ele vai e abandona o local. A gente consegue identificar as testemunhas e aí eles começam a narrar o que aconteceu e descrever a pessoa. Então a gente viu aí a oportunidade de fazer o retrato falado. E a gente fez a construção do retrato falado aqui mesmo, no local de trabalho deles. A polícia já tem o retrato falado de um suspeito, mas só vai fazer a divulgação depois de encontrar testemunhas que possam confirmar as características do acusado. Na época eu era o retratista da polícia, arranjei papel, arranjei lápis e fizemos o trabalho aqui mesmo. É muito parecido com o Marcos. Olhos claros, magro, alto e branco. E boa aparência. Exatamente isso. Olha o que eu vi esse retrato falar, você chocar. Apesar do cerco estar se fechando, Trigueiro fez outra vítima, pouco mais de um mês após a morte de Natália. Edna Cordeiro de Oliveira tinha 35 anos e trabalhava em uma faculdade no bairro Floresta, em Belo Horizonte. De acordo com a família, ela desapareceu na noite passada, no caminho do trabalho para casa. A Edna, ela sai do serviço no final da tarde e tem um encontro marcado numa escola com um professor de mestrado. Então, a investigação aponta que ela foi abordada próxima à escola e trazida direto para cá, onde o corpo foi encontrado no outro dia. Vamos lá dar uma olhada. Qual que é a distância de onde ela foi abordada para cá, onde o corpo foi encontrado? Cerca de 25 a 30 quilômetros. A polícia ainda não sabia, mas anos antes de se tornar o serial killer de Contagem, Trigueiro se envolveu em um tiroteio e foi baleado no intestino. Desde então, ele usava uma bolsa de colostomia. Quando ele rapta e violenta a Edna, um acidente com a bolsa traz uma pista decisiva para que ele seja identificado pelas autoridades. As investigações mostram que ela foi violentada sexualmente. É possível que tenha havido resistência dela. É quando a bolsa dele se rompe. De colostomia. De colostomia, é espalhado fezes pelo carro. Sua bolsa de colostomia teria estourado num dos assassinatos? Isso. Por que você teve que usar essa bolsa? Como é que foi? Porque eu fui alvejado, né? Alguns tiros, e troca de tiro. Aí eu fui alvejado, né? E tive que fazer a cirurgia. Começou a estrangulá-la. Mas ela se debateu nisso. Bateu na bolsa de colostomia dele. Aquele monte de coisa que tinha lá dentro, caiu dentro do carro. Além de estuprar, ainda cagou dentro do carro todo. Esse cara deve ser psicopata. Ele foi muito audacioso, né? Porque ele violentou, matou, abandonou o corpo aqui e foi dirigindo o carro da vítima até bem perto da casa dele, sem se preocupar com isso. Ele estava com um problema naquele momento pela luta que eles travaram aqui. Então ele tinha que fazer isso para chegar em casa e conseguir sobreviver. Os ataques do assassino em série foram divulgados pela direção da Polícia Civil de Minas. A perícia confirmou que o esperma coletado nos corpos das 3 vítimas era do mesmo homem. A polícia passa dia e noite à procura de pistas que possam levar ao assassino. A polícia coletou material genético dela aqui. O que isso mostrou para a polícia? Não restou dúvida de se tratar da mesma pessoa agindo nos diferentes casos, ou seja, um serial killer. Para a polícia, o matador em série matou mais de 13, tem um padrão de mortes como a sua, é um serial killer. Acho que eles deveriam mudar esse nome, né? Porque serial killer... Qualquer pessoa que roda hoje, comete algum crime que não seja tão bárbaro, para a sociedade, ou é serial, ou é killer, é isso, é aquilo. Então... 2009 terminou sem que a polícia conseguisse identificar e prender o serial killer de Contagem. Em novembro do ano passado, a Record já havia noticiado
a possibilidade de um mesmo agressor nos crimes. Então a polícia estava meio que perdida, sem saber o que levou aquelas mulheres a serem mortas, quem seria, quem poderia ser. Quando ela começou a fazer a ligação dos fatos, que poderia ser a mesma pessoa, aí a investigação tomou um rumo, porque até então elas estavam tomando rumos completamente diferentes. Como uma foi encontrada em Birité, outra foi encontrada lá no João Pinheiro. Cada delegacia era responsável por um homicídio e elas não se comunicavam. Não existia comunicação entre as polícias para poder falar assim, aqui ó, chegou uma vítima aqui que tem um padrão que é parecido com essa que chegou aí. Tem um material genético aqui nessa aqui que é igual ao material genético dessa aí. Não tinha essa comunicação. Mas assim, havia um maníaco sexual solto. A polícia não erra aí? O que acontece? A gente começa a buscar outras fontes de informação. A gente começa a explorar criminosos sexuais. A gente conversa muito com o pessoal da Delegacia de Mulheres também. E eles tinham um mapeamento de criminosos sexuais. O volume de crime sexual era muito grande. Não era uma coisa simples. Haviam outros homicídios que estavam ocorrendo na região metropolitana de Belo Horizonte. Não era um caso exclusivo ali, era só o maníaco de Contagem, não. Tinha diversos crimes acontecendo, de toda a natureza. 2 vítimas antes da sua mãe. Esses crimes haviam sido registrados na mesma delegacia? A polícia não se atentou? Não, é problema de ego entre os delegados, problema de ego entre as polícias. Qual polícia que é melhor, qual delegacia que é melhor, qual delegado que é melhor. Só essa que é a explicação. A equipe de investigação falhou? Não falha. Eu achei que tinha que ter mais empenho, tinha que ter mais garra, entendeu? Tinha que ter mais garra na investigação. A investigação só avançou quando a Polícia Civil recorreu à ajuda de uma criminóloga de São Paulo, especialista no estudo de assassinos em série. Como é que você acha o dono de um DNA? Ali eu fiz o perfil daquele assassino, estuprador assassino. Todas as mulheres foram atacadas nos seus carros, falando no celular. Todos os chips ele jogou fora. Precisava, então, localizar os celulares, que era o que ele, de fato, levava. Como todo serial killer, Marcos Trigueiro levava um troféu de toda a cena do crime. O celular de cada mulher que ele matava. Essa era a marca dele. Esses objetos tão simbólicos para o assassino também foram fundamentais para que ele fosse parar atrás das grades. A promotora Manuela Faria atuou no júri do caso de Adna Feitor Porto, a primeira mulher vítima de Marcos Trigueiro. Ele subtraía o celular das vítimas, no caso de Sarzedo, ele subtraiu o celular da vítima e passou a utilizar esse celular. Por que você levava o celular de todas as vítimas? Até hoje eu não sei por que eu subtraía o aparelho das vítimas. Você se considera um serial killer? Não. Na avaliação que foi feita a seu respeito, por uma criminóloga logo após, ela disse que você levava o celular como um troféu. Você já parou para pensar nisso? Nunca pensei que isso fosse um troféu. Ter aquela mulher, esticar o tempo de memória, sentir de novo toda a adrenalina da ação dele. É isso que o celular propiciava para ele. Ele era dono, ele se lembrava, ele revivia tudo aquilo. E assim que essa memória vai esmaecendo, vem a próxima vítima. É todo o ciclo de um serial killer, é esse. A polícia conseguiu identificar, através do e-mail desse aparelho, a região em que ele estava sendo utilizado. E a partir do momento em que surgiram outras vítimas que também tiveram o telefone subtraído utilizado pelo acusado, eles constataram que esses outros telefones também estavam sendo utilizados na mesma região. A pista ela surge a partir do momento que a ex-mulher do Trigueiro usa um dos telefones que foi furtado das vítimas. Então, a partir do momento que ela usa o aparelho, é gerado o registro de utilização desse e aí tem um cadastro dela, da linha telefônica dela. A partir do nome dela, a gente começa a cruzar os dados e descobre que ela é casada com o Trigueiro. Peguei o delegado e falei assim,
pede a prisão desse cara aqui, temporária, a Marcos Antônio. Viu, cara? Pede a prisão temporária dele. Como é que foi a prisão dele? A polícia montou um cerco aqui? Sim. 15 policiais que participaram da operação. A gente chega e faz o domínio do ambiente. Os policiais encontraram um suspeito escondido debaixo da cama. Dentro da casa foram apreendidos os celulares de pelo menos 3 vítimas. Um dos telefones estava com a mulher dele, que também foi presa. Como é que foi a sua conversa com a sua ex-mulher quando você confessou para ela que você era o maníaco de contágio? Eu falei para ela que eu tinha feito uma burrada na minha vida. Eu falei, felizmente, foi eu que cometi os crimes. A reação dela foi só chorar. Encontramos ele debaixo da cama. Nesse momento que ele é preso, ele fala, pô, calma, cautela aqui, espera um pouco, então minha bolsa tá cheia. Minha bolsa? Que bolsa? Levanta-se a bolsa de colostomia. Tava cheia de fezes, né? Quando eu vejo a bolsa, aí eu já volto para a cena do carro da Edna, que estava sujo de fezes. Aqui, pronto, fechou. Pegaram o cara. Aí chegou na delegacia, falei assim, chama lá o diretor, chama o pessoal do DNA, vamos fazer o DNA desse cara aqui, ó. É ele mesmo. O DNA tinha dado positivo. Era ele. O maníaco de contágio. Tá procurando já fazia tempo. Tanto é que quando eu estava interrogando o maníaco, eu senti um cheiro de fezes violento. Vem cá, meu irmão. Você, vou falar português, cara. Você peidou? Ele falou assim. Ele ficava quieto, sabe? Ele falou assim, caçamba, que feio de merda, violento. Entendeu? Eu tava meio cismado. Aí daqui a pouco levantou. Mais uma dica que é o cara. A bolsa de colostomia estava ali. A bolsa de colostomia. Cheia de fezes. Está fedendo. Se você não tivesse sido preso naquele momento, quantas mulheres você teria matado? Se eu não tivesse sido preso naquele momento, talvez poderia acontecer, né? Outros assassinatos, não sei. Com a prisão do serial killer em fevereiro de 2010, outros crimes cometidos por ele vieram à tona. Algumas mulheres depois teriam te reconhecido pela televisão. Sim. Fabrícia. Sim. Você foi condenado pelo estupro dela. Mas nem conheço. Como eu te falei, tem condenações que eu fui apenado, coisa que eu não fiz. Apenas porque você passou na televisão, né? E talvez incompetência, né? De investigar o caso, de dar, né, a resposta à sociedade. Agora presta atenção nessa parte da história que é muito importante e que causa revolta. Todas essas mortes do Trigueiro poderiam ter sido evitadas. Era para o Marcos ter sido preso anos antes. Ele tirou a vida de um taxista e confessou o crime. Só que nunca foi julgado. E aí, seguiu livre para matar. E foi aqui, nessa sala, a televisão aqui. Eu estava na cozinha, a minha irmã estava aqui, ela falou assim, Mônica, vem aqui para você ver. Olha quem que eles acabaram de prender. Aí a gente foi ver, era ele. Meu nome é Mônica Aparecida de Paula, eu sou cunhada do Odilon, né, o taxista que foi morto pelo Marcos Trigueiro. De acordo com a polícia, Marcos Antunes Trigueiro tem passagens por furto e roubo. E em 2004, confessou ter matado um taxista. O caso do taxista, ele veio à tona pra gente, que seria o Marcos Antunes, que ele tinha envolvimento com o latrocínio, depois que ele foi preso também. Mas nós já havíamos feito o caso do taxista, que ele foi assassinado durante um assalto, e o Marcos Antunes havia dado entrevista falando sobre o crime. E nós descobrimos que nós tínhamos a entrevista dele lá daquela época. Eu só queria assaltar, tipo assim, aí na hora que ele mostrou a carteira, que eu vi que ele é polícia, entendeu? Aí eu, tipo assim, aí depois que ele saiu do carro e levantou a camisa, eu fiquei assim, entendeu? Meio grilado, peguei e atirei, o que aconteceu. Então aí que nós fomos descobrir que ele não era as ações dele não foram só com outras mulheres, ele já era criminoso já há algum tempo.
Olha, o Odilon, ele foi levar a minha irmã no hospital, ela estava de plantão no dia 7 de setembro de 2004. Ele deixou ela no hospital e na portaria do hospital tinha 2 homens, o Marcos e mais um outro rapaz, que pegaram o táxi como passageiro normal, passageiro comum. Qual foi a primeira pessoa que você matou? A primeira pessoa foi num assalto que, felizmente, a pessoa reagiu, né? E eu estava armado e, naquele momento, ele estava trabalhando com essa pessoa e não sei se ele era, né, servidor, alguma coisa assim. E foi aí que ele reagiu e, né, eu disparei. Ele disparou a arma e acabou falecendo. Ele olhou dentro do bolso da camisa do Odilon e ele viu a carteira do Odilon de polícia. E segundo o próprio depoimento dele, ele matou o Odilon porque ele viu a carteira de polícia dele. E o Odilon era um policial aposentado? Ele era um policial rodoviário federal aposentado. E, né, trabalhava como taxista. Foi dia 9 de setembro que ele matou meu cunhado. E no dia 29 de outubro foi expedido o alvará de soltura para ele, porque, de acordo com o juiz na época, não tinha prova suficiente de que tinha sido ele que tinha matado, porque ele tinha alterado o depoimento dele e falou que não tinha matado meu cunhado. O caso da morte de Odilon só foi julgado em 2015, quando o Trigueiro já estava preso por assassinar as 5 mulheres. O senhor consegue encontrar erros nessas prisões do Marcos, no trabalho da polícia, no trabalho da justiça, no trabalho do Ministério Público? Vimos críticas aí do delegado de polícia. A gente prende um cara hoje, amanhã está na rua. Então, o caso dele matou o taxista, ele foi denunciado. E vai falar que o Ministério Público errou? Não. O Ministério Público denunciou com plena convicção da autoria do fato. A gente não consegue entender o porquê daquele alvará de soltura, o porquê de não ter-se uma causa, o porquê, uma justificativa, se ele confessou, se ele levou até onde estava o corpo do Odilon. Se essa investigação tivesse sido feita a contento, o processo tivesse sido realizado, o latrocínio, a pena mínima é 20 anos. Jamais esses crimes do manejo de contagem industrial ia acontecer. No mesmo ano em que matou o taxista Odilon, Trigueiro cometeu mais um homicídio. O crime aconteceu em dezembro de 2004. Segundo o irmão da vítima, Marcos Trigueiro entrou na pizzaria armado, colocou todo mundo de joelho, roubou mais de R$8 mil em dinheiro e cheques que estavam no caixa, roubou também a bolsa de uma cliente. Depois, deu um tiro na cabeça de Davi Ferreira Azevedo. Você nunca esteve naquela pizzaria? Nunca estive naquela pizzaria, eu nem sei onde fica, não conheço o dono, não conheço o irmão dele, mas simplesmente porque eu apareci na televisão, talvez, né, eu tenho uma aparência, né, muito, né, talvez, né, o assassino, né, do irmão dele, e por causa de parecer, falou que foi eu, fui condenado. Um crime permanece sem solução. A morte de uma enteada que Marcos Antunes Trigueiro registrou como filha. A vizinhança ainda está perplexa com a notícia de um crime covarde. Um bebê de 3 meses morto por traumatismo craniano, provavelmente provocado por socos ou pontapés. A criança teria sido a 8ª vítima do criminoso preso nesta semana. Quem que é Mariana? Não conheço. Você não teve uma filha chamada Mariana? Você teve uma filha bebê que faleceu? Essa aqui é a certidão de óbito da Mariana. Consta aqui no documento que ela é filha de Marcos Antunes Trigueiro, foi registrada. A causa da morte é trauma craniano e abdominal. Uma morte, no mínimo, suspeita para um bebê de apenas 3 meses. Meu nome é Viviane Antunes Trigueiro.
irmã do Marcos Antunes Trigueiro. Ele falou para mim que a mãe da neném trabalhava e uma moça olhava a neném. E no dia do acontecido, a moça entregou a neném mais cedo para ele. Aí a neném começou a passar mal. Ele me ligou falando que ia levar ela para a UPA. Eu falei, pode ir que eu encontro com você lá. Só que eu cheguei lá, a neném estava numa maca, né? Ele em pé do lado dela, momento algum ele saiu, chorando muito, chorando por causa da perda da neném e medo. Porque, querendo ou não, ele já tinha sido preso e tal, então ele ficou com medo. Olha como funciona a cabeça de um assassino em série. Ele afirma uma coisa e muda de ideia minutos depois. O Trigueiro acabou de dizer que não conhecia a criança, registrada com o nome dele. Mas quando eu volto a perguntar sobre o assunto, ele muda a versão e ainda conta detalhes da morte da menina. Nesse dia eu se contava no quarto. Aí eu saí correndo para ver o que tinha acontecido. Trigueiro agora confirma que levou a menina para o pronto-socorro. Na versão dele, houve um acidente enquanto Mariana estava sob os cuidados de uma babá. Então, ela me explicou. Não, caiu, machucou, por favor, chama o socorro. Aí foi aí que eu saí correndo, pedi socorro. Né? Aí, rapidamente levamos para o hospital. Você não foi investigado por esse crime? Não. Na época, quiseram imputar ele vários outros crimes. A gente conseguiu absolvição dele em vários outros, né? E um desses foi da menininha aí, né? E o judiciário ali entendeu que não tinha imputabilidade a ser aceita ali nesse caso em específico, e a gente conseguiu a impronúncia ali no caso, né? A pedido da polícia, psiquiatras começaram a fazer um perfil do maníaco. Já descobriram que as mulheres que ele estuprava e matava eram parecidas com a mãe, magras, de cabelos lisos e longos. A polícia diz que as vítimas eram parecidas com a sua mãe e que você escolhia por esse motivo. Não, nada a ver. Essa escolha se dava? Aleatoriamente. Você queria algum padrão físico? Não. Jovem, morena? Não. E você tinha atração sexual por todas elas? Não vou falar atração, porque no momento do ato eu não sentia aquela atração. Porque não era eu. Era outro Marcos que estava lá. Não é esse Marcos que está aqui. A explicação para a vontade de matar estaria na infância difícil, de muitas divergências e pouco afeto na família. Minha infância foi muito dolorosa. Eu não tive infância. Falar que eu tive infância, estou mentindo. Eu nunca tive isso, nem sei o que é isso. Já nasci apanhando. Durante quanto tempo você conviveu com a sua mãe e o que aconteceu para essa separação? Devido à separação, né? Meu pai batia nela muito e chegou um ponto que, com 11 anos de idade, eu vi o espancamento, né? Metendo a cabeça dela na parede. E daquele momento ali, minha mãe foi embora e nos abandonou. A minha mãe foi casada com meu pai. Casada no papel, legalmente, tudo bonitinho. Aí teve o Marquinhos, teve o Alexandre, e assim que eu nasci, não tinha nem um mês de vida. Aí ela deu para os outros. Aí ela deu o Marquinhos para uma família, o Alexandre para outra família e eu para outra família. Fugi de casa, eu e meu irmão, que hoje é falecido, e ficamos morando na rua. E o mundo me criou. Não pode dizer que foi mãe nem pai, foi o mundo que me criou. Ele teve algum transtorno psiquiátrico na vida diagnosticado? Nada comprovado. Até porque nunca foi no médico, nunca procura saber. Então não tem como saber se, assim, não tem como te falar se teve, se não teve. Que nunca teve esse negócio de ir no médico, procurar, nada. Marcos sempre diz que ele ouvia vozes e que era uma força incontrolável e que por isso ele matava. Essa é uma desculpa de todo serial killer? Uma delícia responder isso, né? Te isenta de qualquer responsabilidade. O cachorro comeu minha lição de casa, não é que eu não fiz. Então, é um pouco isso. A doença mental costuma ser receptáculo de todos os males do mundo.
muito preconceito, muito estereotipado. Quero avisar que apenas 10% dos doentes mentais são violentos ou cometem crimes. A gente explorou estudar isso para poder utilizar isso no tribunal do júri, né? E até mesmo no pedido de sanidade mental, né? O pedido de inimputabilidade é quando o réu não tem capacidade mental de responder de acordo com seus atos ali naquele momento, né? Então, houve esse pedido, mas foi negado, indeferido. Olha só, o momento em que Marcos Antunes Trigueiro está chegando aqui à Câmara Municipal de Ibirité. Ele chega algemado, escoltado pelos agentes. Marcos, alguma coisa a falar sobre esse julgamento hoje? Mais um julgamento. Ele preferiu o silêncio, olha só. O promotor tentou alertar sobre o comportamento contraditório do homem acusado de estuprar e assassinar 5 mulheres na capital e região metropolitana. Por que não é um Marquinhos sentado hoje, de cabeça baixa, vestido para enganar? Aliás, enganação é o que ele mais tenta fazer. Marcos ele foi condenado a 206 anos de prisão, mas de acordo com a lei brasileira, ele só pode ficar na cadeia 30. Isso significa que daqui a 16 anos ele vai ganhar liberdade. Então ele está hoje com 40 e poucos anos e com 60 anos ele vai voltar a conviver com a mesma sociedade. Ele vai voltar a andar pelas ruas, ele vai voltar a ter a sua vida e eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai voltar a praticar os mesmos crimes. Porque isso é a índole dele, é a violência dele. Perdoar eu não perdoo. Pena de morte eu não acredito nela, mas uma exclusão, tirar da sociedade um ser desse que não é capaz de viver, né? Está vivendo em sociedade, tem que ser perpétua, ficar lá, não pode soltar. Não tem condições de um ser desse viver em sociedade de tamanha crueldade. Hoje ele se diz jurado de morte no presídio, que é uma transferência imediata. Ele é jurado de morte? A notícia que eu tenho é que ele recebe cartas amorosas na penitenciária. Isso eu tenho notícias. Eu não tive notícias até hoje que ele está ameaçado de morte. Você é estranha? Você cumpre pena por um crime de violência sexual e assassinato de mulheres e ao mesmo tempo receber milhares de cartas de mulheres querendo ter um relacionamento com você? Pra você ver. Então é muita estranheza, né? Estranha também é uma mensagem que eu recebi do Marcos logo depois dessa entrevista. Ele mandou um áudio na minha rede social. Ele também tem um perfil e usa um celular de dentro do presídio para se comunicar. Olha o pedido que ele faz. Põe nas plataformas aí, fotos digitais aí, entendeu? Eu tô procurando alguém, entendeu? Eles mandar carta pra mim. Tem como você me ajudar nisso aí? Põe nas suas plataformas. Põe uma foto minha bem bacana aí, entendeu? Eu tô procurando a mulher sim. Ele foi considerado até o galã da nossa Hungria. As mulheres ficaram doidas. Iam na porta do presídio, escreviam para ele, queria casar com ele. Uma loucura. E muitas vezes são mulheres que sofreram violência na própria vida e se identificam, infelizmente, existe essa, como é que eu chamo isso? Identificação inversa, né? Elas se colocam nesse lugar porque elas são nesse lugar, elas se enxergam nesse lugar. Você tem a questão também da condição do charme daquele cara para convencer essa mulher que é injusta a prisão dele. Eu garanto para você que ninguém que manda carta por Marcos foi lá olhar o estado das mulheres como ele deixou. Quando você pensa nessas 5 vidas que você tirou, dessas 5 mulheres, Arrependimento. você pensa como essas mulheres poderiam estar hoje? No filhinho dessa mulher que foi abandonado, na mãe de família, na estudante? Não tem como calcular, é incalculável. Não tem como eu te falar que você quer X, não tem como. Porque é uma vida que se foi.
né? E não tem como, né, leite derramado, não tem como você voltar atrás. É como um tiro. Quando você dá um tiro, não tem como você correr atrás da bala.